no Face, no YouTube, no Instagram, tá? E também no Twitter, paranaíbamáximos.com.br. Vai entrando aí, porque a gente tem um bate-papo agora com a Aline e também a Fernanda. A Aline, que é psicopedagoga, e a Fernanda, que é psicóloga. Nós estamos aí no mês amarelo, né? Encerrando aí o mês amarelo. E hoje a gente vai bater um papinho aí sobre ansiedade na infância e também na adolescência. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes e todos os seguidores. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Silvano. Bom dia, Aline. A todos os ouvintes. Que bom estar aqui hoje novamente, né? Nesse mês que é o Setembro Amarelo, para estar podendo trazer um pouquinho mais de informação para todos os ouvintes de um tema, de um assunto que é tão importante, né? Isso mesmo. Muito bem, vou deixar vocês à vontade, tá? Do jeito que vocês organizou aí, fica à vontade. Não, é isso mesmo. Não, eu sempre falo muito da prática aqui nos nossos programas de sexta-feira, dia a dia com os pais. E aí hoje a Fernanda vai falar pra gente um pouquinho o que é a ansiedade, né? Pra gente entender aí o que está acontecendo com essas crianças e adolescentes. Isso aí, vamos lá então, né? Até para ficar assim mais prático para quem está nos escutando, aqui pra gente também, a gente separou o nosso bate-papo em alguns tópicos, porque assim fica, eu acho que todo mundo não vai perder o raciocínio aí enquanto está nos escutando. Então, pra gente iniciar, né, é muito importante a gente começar a falar sobre a ansiedade. Todo ser humano sente ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção. Então, se alguém fala que não sente ansiedade, está mentindo. Porque em algum momento da nossa vida a gente sente. Então, assim, né? Em situações cotidianas é comum a gente se sentir ansioso. Como, sei lá, na expectativa para um encontro, na preparação de um trabalho importante, para uma viagem, no recebimento de alguma notícia. Só que, quando isso se torna muito frequente, a ponto de dificultar as tarefas diárias, a ansiedade deixa de ser uma característica, né? Deixa de ser apenas uma emoção normal e se torna um transtorno. Às vezes eu gosto de dar o exemplo de apresentação de um trabalho. Às vezes a gente vai ficar, né, ansioso, às vezes tem pessoas que são mais inseguras, mais tímidas, mas mesmo assim a gente vai lá e apresenta, mesmo que esteja com medo. Essa é uma ansiedade super normal. Agora, quando a gente já não consegue apresentar esse trabalho, a gente vai lá na frente e trava, a voz não sai, as mãos ficam trêmulas, a gente dá falta de ar, dá taquicardia, aí a gente já tem que se preocupar, já é um sinalzinho de alerta, que pode ser que essa ansiedade não esteja tão normal assim. E até, né, já para ir adentrando no tema, né, a ansiedade na infância, a gente precisa debater muito sobre esse tema. Até trouxe aqui, né, uma informação da revista Veja. Cerca de 10% das crianças sofrem de algum transtorno de ansiedade. E na maioria das vezes, os pais, os cuidadores, nem sabem que a criança pode sentir ansiedade. E ela é uma patologia, né, psiquiatra, que é muito encontrada nos pequenos. Segundo, sendo em seguida, né, o segundo transtorno mais encontrado é o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, a gente precisa realmente falar muito, principalmente após o Covid, né? Porque, assim, tem pouco tempo que a gente vivenciou e nós, adultos, ficamos muito abalados, né, em virtude da pandemia. E as crianças também ficaram, né? Então, assim, aquele compromisso que as crianças tinham, né, de ir para a escola todos os dias, de fazer suas atividades extracurriculares, tudo acabou do nada. Então, deixou as crianças com um tempo livre ali que não tinha nada para fazer. E em contrapartida, né, a energia dos pais não se compara à energia dos pequenos. Então, né, vem muito daí também, né, o resultado dessa distinção é o acúmulo da energia das crianças. E através disso, acabou que as crianças estão ficando mais ansiosas. Até porque uma consequência disso também, né, além da pandemia, foi porque aí as crianças tiveram mais excesso de estímulo às telinhas, né? É verdade. Celular, computador, televisão. E essas posturas, elas podem aumentar a ansiedade das crianças, né? Porque as crianças, elas não possuem a mesma capacidade cognitiva dos adultos para compreender, para poder gerir as emoções. Então, assim,
para finalizar aqui a minha fala, a ansiedade nas crianças, ela se mostra preocupante quando elas apresentam, né, comportamentos muito diferentes dos habituais. Às vezes ela tá se isolando muito, mesmo dentro de casa, tá ficando muito no quarto, tá tendo muitas birras, muitas crises de choro incontroláveis. Então, assim, os pais realmente precisam ficar atentos a essas condutas que são atípicas dos seus filhos, porque ninguém é melhor do que os pais para conhecer os comportamentos dos filhos. Então, assim, vamos começar a prestar atenção, porque algumas condutas dessas podem causar danos aí à saúde mental, né, do seu filho. É isso mesmo, Fernanda. Eu ouvindo você dizer, eu lembro, né? Eu sempre falo aqui do uso, o excesso de uso das telas. A importância também dos pais validar as emoções das crianças. Sim. Porque a gente, enquanto adulto, tem muita a postura de querer cobrar muito da criança. Então a criança está fazendo uma birra, está tendo, às vezes, um comportamento normal de criança mesmo, a gente já cobra muito. Aí quando vem uma birra além do normal, vem assim, aquela coisa que a criança não tá, um comportamento que a criança não está conseguindo lidar mesmo, ela dispara a chorar e chora muito e fica nervosa com diversas situações, a gente cobra, você não pode ficar assim, você tá luxenta, você tá momenta, e às vezes é esse limite aí, né, tá passando do limite, a ansiedade dela não tá comum, o normal, como uma emoção, tá beirando, né, um transtorno, né? Sim, por isso que é importante realmente ficar atento, né? E olha pra você ver, às vezes se a gente tem um amigo e esse amigo tá ali triste, sofrendo, chorando, a gente acolhe. Isso mesmo. Mas com as crianças, a gente tendência é gritar, é brigar, pedir pra engolir bater, choro. Não chora. Então, assim, o que a gente tá ensinando pra essas crianças? Isso mesmo, eu sempre falo isso mesmo. Porque às vezes a gente entende muito o adulto, mas a criança que está ali desenvolvendo, que ela precisa do adulto para aprender a lidar com suas emoções, ela precisa do adulto para aprender lidar com diversas situações do dia a dia, a gente está cobrando dela o tempo todo. Enquanto, quando é um adulto que está passando por dificuldade, a gente vai lá e acolhe, a gente dá um ombro amigo. É muito mais fácil. Né? Então a criança não, porque a criança é luxenta, a criança é mimada, a criança momenta. Então a gente tem que começar a entender isso aí. Claro que tem criança que vai fazer um pouquinho mais de birra, mas geralmente quando ela percebe que ela consegue o que ela quer quando ela faz a birra, aí sim pode acontecer que ela esteja usando isso como artimanha. Mas a gente tem que ter esse ponderamento, o equilíbrio ali de não ceder às birras, mas acolher aquela emoção, validar aquela emoção, mostrar para a criança, você tá triste por causa disso, eu também ficaria quando acontecia. Se tivesse acontecido comigo, eu te entendo, mas é assim que a gente vai resolver e vai dando diversas opções, redirecionando aquilo ali, sem ceder à birra, mas ao mesmo tempo acolhendo. Aí a criança vai tendo aquela segurança emocional, aquela confiança, né, no adulto. Sim, com toda certeza. Isso que você falou é de extrema importância. A gente precisa parar, gente, de rotular as nossas crianças e começar a acolhê-las mais, entendê-las e desenvolver a inteligência emocional nelas. Isso. Porque se a gente já começa a desenvolver isso, né, igual você falou, de acolher as emoções, de ensinar pra elas que a gente sente, mas também mostrar, né, olha, não precisa agir assim, a gente pode fazer de uma forma diferente, eu te entendo, eu entendo a sua dor. A gente precisa começar a praticar isso, né, com os filhos, né, com os nossos sobrinhos, com todas as crianças que estão aí perto de nós, porque é muito fácil julgar e apontar o dedo, e é difícil fazer esse acolhimento, principalmente porque a criança, ela demonstra, ela extravasa de uma forma diferente, mas se a gente começa a partir de hoje a desenvolver a inteligência emocional nas nossas crianças, elas vão sofrer bem menos, a vida delas vão ser muito mais leves, elas vão ter uma saúde mental, assim, muito positiva, né? E é bom a gente falar que sem saúde mental, saúde emocional, a gente não tem saúde física. Verdade. Então, se os nossos filhos começam aí já começar a ter problemas emocionais, a probabilidade é que eles comecem também a ter alguns problemas físicos. Então, a gente precisa cuidar disso. O que eu sempre falo também, que eu sempre trago para aprendizagem, né? Se você não tá bem, você tá com baixa autoestima, tá se sentindo incapaz, tá muito triste, tá com algum problema, você não vai conseguir aprender. Porque você não vai conseguir focar naquilo ali, naquele aprendizado, ali na escola. Então, o emocional, ele reflete em todos os aspectos do desenvolvimento humano, né? E a gente tem os aspectos motor, cognitivo,
social, mas o emocional ele atinge o social, ele atinge o desenvolvimento motor, atinge o desenvolvimento cognitivo, porque você não quer aprender, você vai perdendo aquele entusiasmo, vai perdendo aquela motivação. Como que você vai aprender algo se você não tem motivação, se você não tem atenção? Então a criança vai parar de brincar com os colegas, não vai querer mais ir para a escola, não vai querer jogar um jogo, vai se isolando, como você disse mesmo, a criança vai se isolando, então a gente tem que começar a prestar atenção. Então, por que a criança não está querendo ir para a escola? O que está acontecendo que antes daquele comportamento, né? Para a gente começar a identificar e ver quando até procurar ajuda, né? Sim, com certeza. É importante porque a criança, como nós adultos, quando a gente sente ansiedade, o nosso corpo nos dá sinais. Então a gente precisa ficar atento realmente a isso, né? E já trazendo também, né, a questão aí, né, da adolescência, né, a ansiedade na adolescência. Os nossos adolescentes também estão, assim, bastante ansiosos, né? Essa fase da vida, adolescência, ela é crucial para o desenvolvimento de bons hábitos, valores, habilidades socioemocionais, né? É onde a gente tem que trabalhar a questão de empatia, a inteligência emocional, que eu já falei na questão das crianças também, que vão garantir o bem-estar para as próximas etapas da vida, porque a gente tem que pensar no futuro também. E assim, a adolescência é uma fase, gente, que é muito difícil, né? Se você que está escutando a gente é adulto, você já passou pela adolescência. Então sabe que é uma explosão de emoções, de pensamentos, ideias, experiências que impactam muito também, né, na nossa autoimagem, né, na nossa autoestima, na nossa autoconfiança. Então é normal que os adolescentes eles fiquem confusos com tantas novidades. O problema é quando, né, essa excitação, essa confusão, ela se transforma em ansiedade. Então, os adolescentes, eles passam por uma série de mudanças durante a puberdade, mudanças físicas, né, também, emocionais, psicológicas. Então, é uma fase que ela é muito empolgante, mas ao mesmo tempo ela é muito confusa. E essa busca por essa identidade, os primeiros relacionamentos amorosos, muita influência de amizades, as primeiras conquistas, o aumento também das responsabilidades, tudo isso vai entrando na mente dos adolescentes e é coisa demais. Então, em meio a tantas experiências que eles nunca tinham vivido, né, experiências novas, a ansiedade pode aflorar. E aí também os adolescentes podem passar a conduzir as suas ações e decisões perante a essa ansiedade. Então a gente tem que se preocupar com isso. Quando se aproxima também, né, ali já os adolescentes que já vão entrar ali para a época de vestibular, aí surgem muitas preocupações, né? Qual profissão que eu vou seguir? Qual curso que eu vou fazer? Todo mundo cobrando, né? Ai, mas o que você vai fazer? Não, mas a gente tem essa tendência, né? De sempre querer que a pessoa esteja pronta. Qual que é a universidade que você vai escolher? Gente, são tantas decisões que é claro que vai modificar ali o curso, né, do futuro do adolescente e vai aumentar muito a nossa ansiedade. Então, como os adolescentes eles estão em uma fase de descoberta e possuem pouquíssima experiência, é pouca demais. E aí eles não conseguem lidar com elas. E aí eles ficam mais suscetíveis a desenvolver transtornos ansiosos e até a desenvolver depressão. Então, assim, a ansiedade, ela costuma ser o primeiro problema. Depois vem a depressão. Então, se a gente não cuida da ansiedade, a probabilidade de que quando adulto, por exemplo, esse adolescente que sofreu ansiedade tenha depressão é muito grande. Então, por isso a importância, né, da gente estar falando sobre esse tema e de os pais realmente ficarem com a pulguinha atrás da orelha para procurar por ajuda, para procurar por conhecimento também sobre esses temas, para conseguir trabalhar isso nos seus filhos, né? Pra conseguir ajudar, auxiliar, acolher. O que eu sempre falo, assim, a adolescência é uma época, uma fase da vida muito intensa. Para eles tudo é muito intenso, né? Então, às vezes, uma coisa, para nós adultos, é uma coisa simples, mas para ele é intenso demais. E quando ele vem com toda aquela empolgação nos trazer alguma coisa e a gente, tipo, que ignora ou diz, mas não é nada, foi só né, uma palavra que o seu colega te falou, você ficou magoado e tudo, você menospreza o sentimento daquele adolescente. E ele, na busca de identidade, ele começa a perceber que os pais, os adultos não estão o acolhendo. A tendência é sempre procurar os seus pares, aí vai procurar os adolescentes. Então, eu sempre falo assim com os adolescentes do meu convívio, né? Eu trabalho com adolescentes, eu sempre falo, vocês têm que ter um adulto de confiança para vocês conversarem.
Pode ter amigos da sua idade? Pode, deve ter. É importante. Porém, os melhores conselhos para te ajudar a resolver os seus problemas é um adulto de confiança, porque o seu colega ele tem a mesma perspectiva de vida que você, ele tem quase as mesmas experiências, questão assim, de idade, de maturidade. Agora, o adulto vai saber te orientar melhor, né? Então, assim, eu falo com os pais, se conecte com seus filhos, porque a gente tem a tendência também, Fernanda, quando a criança, quando é criança, você tá ali cuidando, preparando a comida, preparando o banho, levando a escola e tal. Quando vai crescendo, vai tendo essa responsabilidade, ele já vai pra escola sozinho, ele já prepara, às vezes, já tomou banho sozinho, já arruma seu quarto sozinho, já faz um monte de coisa sozinho. E a gente, sem querer, a gente vai se afastando, sem perceber. Porque você não tira aquele tempo para cuidar dele mais, porque ele já faz tudo sozinho, ele já tá quase que independente. Aí a gente vai afastando. Aí quando ele vem nos procurar, a gente tá sem tempo, na correria do dia a dia, tá sem tempo, ou de alguma forma menospreza algum sentimento, ele vai se sentindo cada vez pior. Nossa, né? Ninguém me entende. Adolescente tem muito disso, né? Ninguém me entende. Aí quando você conversa, fala assim, tá certo, eu entendo o que você tá dizendo, mas aí, o que a gente pode fazer? Pode agir dessa forma, esperar um pouco, e vai explicando, ela fala, nossa, você é a primeira pessoa que me entende, sabe? Eles ficam surpresos, né? Um adulto entender. Mas é porque, assim, eu sempre falo, não é por mal, os pais fazem isso, mas é sem perceber mesmo, é tentando ajudar, e às vezes na correria do dia a dia, não é porque, eu não vou acolher meu adolescente, não, mas faz assim, tentando cuidar, tentando fazer o melhor, sem perceber, acabam afastando mais seus filhos de você. Então, assim, o adolescente, ele quer atenção, assim, claro que vai ter um momento que ele vai querer ficar sozinho ali no quarto, ter um momento dele, ter um momento com os amigos, mas claro que ele quer compartilhar com você, claro que ele vai gostar se você tirar tempo para ele, para jogar um jogo, para fazer um passeio, para estar do lado dele, interessar pelo que ele gosta, né? Claro que ele vai se sentir bem acolhido nesse momento. É importante, né, usar de uma comunicação mais assertiva, escutar, porque gente, quem dera, né, que a gente fosse 100% perfeito e que viesse ali um manual de como ser pais, né? Não existe. Então, é errando que a gente se aprende. Então, às vezes, o pai vai precisar errar muito. Mas se você tá tendo determinadas condutas e tá percebendo que não tá funcionando, então será que não é a hora de tentar fazer diferente? De tentar criar uma estratégia diferente? E assim, saber escutar o filho. Porque às vezes, né, acontece um problema na escola. O pai já chega gritando, brigando, não dá nem o tempo pro adolescente falar o que ele tá sentindo, o que ele tá acontecendo. O que estava acontecendo, né? A gente precisa começar a trabalhar essa questão de comunicação assertiva. A gente precisa começar isso dentro de casa, é muito importante. E assim, até você foi falando, eu fui lembrando de um ponto que também é importante a gente observar, que é a questão da autoestima. Eu, Fernanda, né, alguns adolescentes que eu atendo que apresentam ansiedade, eu percebo que a ansiedade é apenas um sintoma, que o problema real, às vezes, é a autoestima. Verdade. Porque nesse contexto, nessa época, muitas das vezes o nosso corpo tem transformação, então a gente não conhece direito o que está acontecendo. Às vezes tem uma menina ali que tá super ainda magrinha, não tá com o corpo desenvolvido, e a coleguinha já tá com o corpo bem mais desenvolvido, então ela já se sente inferiorizada, ela acha que a outra é muito mais bonita que ela, e daí surge os medos, as inseguranças e começa ali ter sintomas de ansiedade, mas às vezes nem sempre a ansiedade é o problema principal. Por isso que é importante a terapia, porque às vezes a gente só começa ali, já começa na medicação. E a medicação vai amenizar o sintoma, mas ela não tá cuidando, não está trabalhando o problema. Claro que a medicação é importante em muitos aspectos, né? Não é todo caso que precisa, mas em muitos casos precisa. Mas precisa ser um atendimento multiprofissional. Precisa estar ali no acompanhamento com o psiquiatra, com o neuro, com a medicação, mas também com a terapia. Porque só o remédio, ele não vai conseguir fazer um milagre ali na vida e ajudar, né, a criança ou adolescente a lidar com suas emoções. Porque a terapia, ela é para além de diminuir sintomas de ansiedade, para ajudar o adolescente a lidar com a ansiedade. Vai ajudar ele a lidar com o contexto geral da vida, né, dos problemas que vão surgindo. E é verdade, assim, eu sempre falo,
do meu lado, como psicopedagoga, o remédio, igual quando tem atraso de desenvolvimento, o remédio é para algum sintoma que esteja acontecendo. Mas o que vai desenvolver habilidade são as terapias. Assim como no tratamento da ansiedade. O remédio pode até controlar ali algum sintoma que está muito forte, né? Perturbação do sono, crises de ansiedade. Mas o que vai ajudar aquele indivíduo a sair daquele problema e realmente superar e não cair novamente naquele problema é a terapia. Sim. Sempre é a terapia que vai ajudar, né? A terapia que ajuda a desenvolver habilidades necessárias para superar os problemas. Então a terapia vai diretamente na causa. O remédio vai só no sintoma, é igual a febre, né? O remédio ali, a dipirona, é para baixar a febre. Mas o que causou aquela febre? Então a gente tem que ir lá na causa. Sim. Por isso é importante a gente conscientizar mesmo, né? Uhum. Até esses dias eu tava dando uma palestra, aí eu brinquei, né? Falei assim, antigamente tinha muito aquilo, né? Terapia é coisa pra doido. Isso aí eu mesmo. brinquei assim, gente, hoje em dia doido é quem pensa que terapia é coisa de doido. Verdade. Não existe mais isso não, acabou esse tabu. Hoje em dia as pessoas procuram, nem sempre porque tá com algum problema, mas sim porque quer se desenvolver. Então, assim, a gente precisa começar a ter uma mente mais aberta, principalmente os pais, para trazerem isso para os seus filhos, para eles conseguirem, né, até ir para terapia e se abrir mais e conseguir realmente se engajar naquele processo. Eu tô atendendo muito adolescente e eu falo assim, é incrível ver o quanto eles evoluem e o quanto, às vezes, simples coisas que a gente auxilia eles ali numa mudança de pensamento, numa mudança de comportamento, faz uma diferença gigantesca. E até, né, entrando nessa questão, nesses pontos que você falou dos sintomas, vamos falar separado de sintomas de criança e adolescente. Os sintomas de ansiedade nas crianças demora, assim, né? O que acontece? A criança, ela vai demorar mais que o adulto para processar um acontecimento ou uma mudança. O adulto, muito rápido, ele já pega aquilo ali. A criança, ela demora um pouquinho mais. Então, ela passa por um período maior de interpretação e de adaptação a uma nova situação. Então, por isso que às vezes a ansiedade pode se manifestar do nada. Só que, provavelmente, dias ou meses atrás aconteceu alguma coisa. Então, os sintomas mais comuns de ansiedade nas crianças são mudanças de hábitos alimentares, né? Ou comendo demais. Toda hora tá falando que tá com fome, mas às vezes é uma angústia que a criança tá e ela tá achando que é fome. Ou comendo menos que o habitual, não quer comer nada. Às vezes, dores de cabeça ou dores no corpo mesmo, que são muito inexplicáveis, que não acham uma causa. Distúrbios do sono, né? Não tá conseguindo dormir muito, tá com medo de dormir, acorda muito à noite, né? Quer dormir sempre com os pais, não consegue dormir sozinho, o isolamento social, as fobias, perda, né, de vontade de fazer atividades e brincadeiras que a criança gostava muito, agora ela já não quer mais. Às vezes também destruir, né? Deu um bug aqui pra falar. Destruir brinquedos ou alguns objetos. Isso também pode ser um sintoma que a criança tá ansiosa ou ansioso. Tristeza ou apreensão muito constantes. Com temas que não tem nada a ver com a criança, às vezes com coisas de adulto que tá acontecendo e a criança tá totalmente preocupada com aquilo ali, sendo que ela nem sabe o que tá acontecendo, vai além da compreensão dela. Problemas digestivos, às vezes também, né, ali uma gastrite. Tudo isso, né, pode ser alguns sinais de ansiedade nas crianças. E uma coisa que é importante, quando os pais, né, começam a perceber isso, é importante não reagir com desespero ou com impaciência diante desses comportamentos, né? Se existir dúvidas sobre quais são, né, ali os problemas que estão relacionados, né? Às vezes, mas meu filho tá muito manhoso. É melhor, então, a gente procurar um psicólogo, fazer uma avaliação, né? Porque além de diagnosticar a ansiedade, a terapia, ela previne que as crianças interpretem mensagens errôneas dos adultos, né? E também evitem que tenha ali traumas, né? Que traumas de infância se formem. Porque, gente, muitas coisas do adulto vem lá da infância, de alguns traumas. Então, assim, é muito importante. E também não ficar rotulando, né? Às vezes a gente fica, mas porque o Joãozinho, ele é ansioso. Mas porque a Maria, ela é depressiva. Mas porque
o fulano, ele é hiperativo. Ai, porque ele é custoso. Ai, porque ele não para quieto na cadeira. Gente, vamos parar de rotular isso, porque senão a criança, ela deixa de ser a Maria E pra passa a ser a depressiva Maria. Uhum. Então a gente não pode rotular. Ela toma pra si aquilo ali, né? Porque tanto os pais dizerem, né? Isso aí é um aprendizado, assim, que eu sempre falo que o que eu trago aqui, além dos meus estudos, minhas experiências de vida também, né? Então minha mãe sempre falou isso. Não pode chamar de custoso. Se você fica chamando ele de custoso, ele vai ser custoso. Ele vai agir daquela forma. Já tinha aquela sabedoria ali, né, da educação dos filhos, e realmente, a criança toma pra si. É igual quando a questão do rótulo, eu também falo na parte da aprendizagem, às vezes a criança está com dificuldade de aprendizagem, o pai fala assim, não, mas eu também era desse jeitinho, tá só me puxando. Então a criança às vezes ela até ia superar aquela dificuldade, mas ela quer pertencer àquele núcleo e ela tem que ser igual ao pai dela, porque se ela não for igual ao pai dela, ela tá desonrando o pai, ela não tá pertencendo àquele núcleo. Então assim, é como se fosse o subconsciente dela, ela age dessa forma. Então o rótulo realmente atinge a criança, né, muito de forma negativa. Sim. Bem, né? Tá aí. Gente, nosso tempo aqui tá estourado. Tá estourando? O assunto é muito importante, é muita mesmo. informação, né? Acho que gastaria até mais de um programa, né? O nosso tempo que é bem corrido. A gente poderia ir fechando aqui, pode ser? E depois, quem sabe, a gente marca outro momento como esse, que é muito importante, né? Ter duas pessoas, um assunto bem importante, o pessoal de casa também poder, né, absorver as informações, né? Então, para a gente fechando aqui, vamos lá, né? Não, é isso, assim, a gente fez essa parceria, né, com o intuito de trazer orientações para as famílias. Eu sempre trago orientação parental, orientação sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil e sobre aprendizagem. Então, assim, eu achei muito interessante porque as pessoas às vezes não percebem o quanto que o emocional atinge ali no desenvolvimento humano, na aprendizagem. E a Fernanda também contribuindo muito para as pessoas entenderem o que realmente é ansiedade, né? Porque muitas vezes confundia, né? Sim, às vezes a gente nem sabe, né, o que é, acha que é outro problema. Mas assim, né, é um tema que a gente poderia ficar aqui horas falando, é um tema assim que eu adoro conversar, porque eu acho que é importante a gente ter mais conhecimento em relação a isso. E assim, a minha sugestão, né, para quem tá nos ouvindo, é que comece a pesquisar sobre ansiedade, sobre inteligência emocional, sobre estilos parentais também, né, que a gente tem vários estilos ali de como os pais tratam, cuidam dos seus filhos. Hoje a gente tem muitos podcasts que é incríveis, assim, que trazem informações muito significativas. Então, comecem a procurar por essas informações, comecem a procurar por ajuda, né? Às vezes algum pai, algum cuidador que escutou a gente aí, ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem pra mim, manda pra Aline também. Verdade. Que o que a gente puder contribuir, ajudar, explicar, vai ser um prazer, né? E se tá percebendo esses sinais nos seus filhos, não fique esperando, porque a ansiedade, ela pode desencadear outros problemas, outros transtornos psicológicos, né? Como síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade social, além de ter risco, né, de desenvolver ali depressão, dentre outros problemas e prejuízos que pode trazer aí para a vida, né, do seu filho e também dos pais, porque como eu falei, todos nós temos e hoje a gente vive num mundo muito estressante. Então, assim, não tenha receio não de procurar por ajuda, né? Se tá passando por uma dificuldade, vai lá, busque. Isso é uma força, é um sinal de coragem e não de fraqueza, porque quem busca por ajuda é corajoso. Quem não tem coragem não busca, não. Então, assim, vamos abrir a nossa mente e buscar por esse cuidado. E eu quero agradecer, né, a Aline pelo convite pra gente estar papiando, agradecer aí o Silvano. E quem sabe em uma outra oportunidade a gente vem conversar um pouquinho mais sobre esse tema aí, né? Isso mesmo. Eu que agradeço. Não é só porque o mês está terminando que tem que parar com o assunto, né? O mês é propício para conscientização, mas o assunto a gente pode tratar ele em outros dias, né, durante o ano. O pessoal pode... É um tema muito interessante. Gente, então,
Até a próxima, Até né? a próxima. Até, muito obrigada, Silvana, todos os ouvintes. Obrigada aí. a todos. E, como ela falou, pode mandar mensagem, Sim. pode perguntar. E quem gostou aí, deixa um recadinho pra gente ver o que vocês acharam do programa de hoje, se foi legal, esse bate-papo em dupla, né? Se gostaram, que a gente pode fazer mais vezes. Com certeza, com esse tema e outros temas, Isso né? mesmo. Isso aí. Muito bem, tá aí. 9 horas e 41 minutos. Vou fazer um intervalo comercial aqui. Daqui a pouquinho